Este decreto é considerado o mais raro do arquivo. Ele foi assinado pelo Papa Paulo III em 1536 e iniciava oficialmente a perseguição a qualquer pessoa que não seguisse o catolicismo. Além dele, mais de 40 mil documentos comprovam o terror enfrentado pelos judeus durante quase 300 anos. As páginas são tão antigas que precisamos usar luvas para não danificá-las. E logo surgem as primeiras vítimas, nomes que soam familiares aos ouvidos brasileiros. O pai se chama Manuel Rodrigues e a mãe Grácia Fernandes. A lista dos judeus executados é enorme e inclui outros sobrenomes muito comuns no Brasil. São os casos de Fonseca, Correia, Mendes, Cardoso, Pereira, Silva e Lopes. Declaram a ré Maria Lopes por convencida no crime de heresia, em sentença de excomunhão maior e em confiscação de todos os seus bens para o Fisco e Câmara Real. Um trecho da sentença chama a atenção da pesquisadora. O inquisidor pede à justiça que a condenada não seja morta na fogueira. Isto é o máximo da hipocrisia, porque o ato de entregar a ré à justiça é para isso mesmo. Para que ela morra. Para que ela morra. A pena dos judeus era anunciada em outro ponto da capital portuguesa, a Igreja de São Domingos. A igreja, hoje ponto turístico no centro de Lisboa, era um dos locais onde milhares de judeus condenados na Inquisição Portuguesa ouviam as sentenças antes de serem mandados para a morte. Depois partiam para uma caminhada fúnebre de cerca de 1 quilômetro pelas ruas da cidade. As últimas palavras que os condenados ouviam eram as ofensas de quem acompanhava a cerimônia. A procissão terminava aqui na Praça do Comércio. No lugar daquele monumento era montada uma grande fogueira, onde, um a um, os judeus eram queimados vivos. Os utensílios utilizados pela Inquisição, os processos, tudo, aquilo é uma aberração. E não era apenas a morte que aterrorizava os judeus brasileiros. Outras marcas dolorosas da Inquisição estão expostas em Belo Horizonte, como mostra o repórter Luiz Gustavo. Criado há 3 anos em Belo Horizonte, o Museu da Inquisição mostra o que acontecia com brasileiros que insistiam em preservar os costumes do judaísmo. Ele punha um braço aqui e ficava suspenso, e nos pés iam colocando pesos. O braço ia levantando. Até desmembrar os membros superiores e até mesmo a coluna cervical ou a coluna lombar. Outro instrumento de tortura era a chamada guilhotina dos pés. A pessoa sentava numa cama, numa cadeira, punha os pés aqui, os pés eram travados, se passava torcinho ou manteiga como combustível para aumentar a dor e se jogava fogo. Bastava uma denúncia, mesmo sem provas, para que se abrisse um processo contra um judeu. E apesar da confissão sob tortura, muitos não escapavam da fogueira da Inquisição.